Olá, queridos alunos do seminário, sejam bem-vindos a esta aula de avaliação do seu aprendizado. E hoje nós vamos estar revisando as suas metas e o seu aprendizado e compreensão do livro de Mórmon até o momento. Vamos lá? Pense por alguns segundos quais são os benefícios de se ter um espelho. Como olhar para nós mesmos em um espelho pode ser semelhante a pensar e ponderar sobre o nosso aprendizado do Evangelho? Como o Espírito Santo se comunicou com você até o momento em sua leitura no livro de Mórmon? O que ele te inspirou a pensar, a fazer, ou qual escritura você marcou? Pense sobre algumas respostas que você obteve para as suas perguntas e os sentimentos que você sentiu durante a sua leitura. Relate alguns dos sentimentos que você teve durante sua leitura pessoal do livro de Mórmon. Você consegue reconhecer uma revelação? O que você pode fazer para continuar buscando revelação do Pai Celestial? Imagine que você é um missionário e você e o seu companheiro estão se preparando para ensinar alguém sobre a queda de Adão e Eva. Vocês decidiram que um de vocês deve ensinar sobre a queda e o outro deve ensinar sobre como o Salvador nos ajuda a vencer os efeitos da queda. Quais as escrituras você poderia utilizar? Vamos ver algumas escrituras que poderiam ser úteis nessa situação? Vamos ler 2 Nef, capítulo 2, a partir do versículo 17. E eu leí, devo supor, pelo que tenho lido, que um anjo de Deus, de acordo com o que está escrito, caiu do céu. Tornou-se, portanto, um diabo, tendo procurado o que era mal perante Deus. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade. Portanto, aquela velha serpente, que é o diabo, o pai de todas as mentiras, disse a Eva: come do fruto proibido, e não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. E logo depois de Adão e Eva haverem comido do fruto proibido, foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra. E tiveram filhos, sim, a família de toda a terra. E os dias dos filhos dos homens foram prolongados de acordo com a vontade de Deus, para que se arrependessem enquanto estivessem na carne. Portanto, o seu estado se tornou um estado de provação, e o seu tempo foi prolongado de acordo com os mandamentos dados pelo Senhor Deus aos filhos dos homens. Pois ele ordenou que todos os homens se arrependessem, pois mostrou a todos que estavam perdidos por causa da transgressão de seus pais. E então, eis que se Adão não houvesse transgredido, não teria caído, mas permanecido no jardim do Éden, e todas as coisas que foram criadas deveriam ter permanecido no mesmo estado em que estavam depois de haverem sido criadas, e deveriam permanecer para sempre e não ter fim. E não teriam tido filhos, portanto teriam permanecido num estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecerem a miséria, não fazendo bem por não conhecerem o pecado. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir da queda os filhos dos homens. E porque são redimidos da queda, tornaram-se livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirem por si mesmos e não para receberem ação, salvo se for pelo castigo da lei no grande e último dia, segundo os mandamentos dados por Deus. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas, e são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Vamos pular agora para o capítulo 9 de 2 Nef, a partir do versículo 6. Pois assim como a morte tem efeito sobre todos os homens, para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador, deve existir um poder de ressurreição, e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda, e a queda veio em razão da transgressão,
e porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita, porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria de apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra para não mais se levantar. Ó, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça! Pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo, para não mais se levantar. Ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para a nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. E por causa do caminho de libertação de nosso Deus, o Santo de Israel, essa morte da qual falei, que é física, libertará seus mortos. Essa morte é a sepultura. E essa morte da qual falei, que é a morte espiritual, libertará seus mortos. E essa morte espiritual é o inferno. Portanto, morte e inferno deverão liberar seus mortos, e o inferno deverá libertar seus espíritos cativos, e a sepultura deverá libertar seus corpos cativos. E o corpo e o espírito dos homens serão restituídos um ao outro, e é pelo poder da ressurreição do Santo de Israel. Agora vamos pular para o capítulo 10 de 2º Nefe, a partir do versículo 23. Animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus, e não com a vontade do diabo e da carne. E lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Possa Deus, portanto, levantar-vos da morte pelo poder da ressurreição e também da morte eterna, pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebidos no eterno reino de Deus, para louvá-lo pela graça divina. Amém. Gostaria que você analisasse como os seus sentimentos por Jesus Cristo mudaram desde o início do ano, do início das aulas do seminário, até o momento. Vou passar um vídeo de um hino para que vocês possam ponderar sobre os seus sentimentos a respeito do Salvador. Assombro me causa o amor que me dá Jesus, confuso estou pela graça de sua luz e tremo ao pensar que por mim sua vida deu, por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, oh, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar, que desse meu mestre perdão a tal pecador, pra justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é, oh, ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso
livro de Mórmon testifica de Jesus Cristo. Vamos refletir um pouco sobre o que você estudou a respeito do Salvador? Em 1 Nefe 19, versículos 15 a 18, lemos: Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais voltarem o coração contra o Santo de Israel, então ele se recordará dos convênios feitos com seus pais. Sim, então se lembrará das ilhas do mar. Sim, e reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, dos 4 cantos da terra. Sim, e toda a terra verá a salvação do Senhor, diz o profeta. Todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. E eu, Nefe, escrevi estas coisas ao meu povo, para ver se conseguia persuadi-lo a lembrar-se do Senhor, seu Redentor. E lá em 2 Nefe 9:21 lemos: E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz, pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças, que pertencem à família de Adão. E finalmente no capítulo 25 de 2 Nefe, a partir do versículo 13, lemos: Eis que eles o crucificarão, e depois de permanecer numa sepultura pelo espaço de 3 dias, levantar-se-á dentre os mortos, com poder de cura em suas asas, e todos os que crerem em seu nome serão salvos no reino de Deus. Minha alma deleita-se, portanto, em profetizar sobre ele, pois vi os seus dias, e meu coração magnifica seu santo nome. E eis que acontecerá que, depois de haver o Messias ressuscitado dos mortos e haver-se manifestado ao seu povo, a todos os que acreditarem em seu nome, eis que Jerusalém será destruída novamente, pois ai dos que lutarem contra Deus e o povo de sua igreja. E nos versículos 19 e 20 lemos: Pois de acordo com as palavras dos profetas, o Messias virá 600 anos depois da época em que meu pai deixou Jerusalém, e de acordo com as palavras dos profetas, e também com a palavra do anjo de Deus, seu nome será Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, meus irmãos, falei com clareza, de modo que não podeis errar. E como vive o Senhor, que tirou Israel da terra do Egito e deu a Moisés poder para curar as nações, depois de haverem sido mordidas por serpentes venenosas, se olhassem para uma serpente que ele levantou diante delas, e também lhe deu poder para golpear a rocha, a fim de que jorrasse água, sim, eis que vos digo que assim como estas coisas são verdadeiras, e como o Senhor Deus vive, não há outro nome dado debaixo do céu, mediante o qual o homem possa ser salvo, a não ser o deste Jesus Cristo, do qual falei. E por fim, os versículos 24 a 26 dizem o seguinte: E não obstante acreditarmos em Cristo, guardamos a lei de Moisés e esperamos firmemente em Cristo, até que a lei seja cumprida, pois com esta finalidade a lei foi dada. Portanto, a lei tornou-se morta para nós e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Você também pode procurar lá no seu diário de estudos o que você escreveu até o momento sobre o Salvador, ou nas suas escrituras o que você marcou sobre o Salvador. Se ainda não fez, faça agora. Abra o seu diário e escreva os seus sentimentos sobre Jesus Cristo. Escreva um poema ou uma carta ao Salvador, dizendo o que você sente por ele. Você pode fazer uma lista de palavras que resumam os seus sentimentos por ele, e depois pegue essa lista e coloque em um lugar visível no seu quarto. Se você preferir, você pode desenhar algo que expresse os seus sentimentos pelo Salvador e colocar em um lugar de destaque no seu quarto ou na sua casa. E falando em desenho, vamos ver algumas pinturas e obras nos quais os autores expressaram os sentimentos que eles têm pelo Salvador através da arte?
Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a fetter bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I fear it. Prone to leave the God I love. Here's my heart. Oh, take and seal it for thy courts above. Seal it for thy courts above. Vamos então à nossa terceira pergunta. Como o seminário tem ajudado você a desenvolver um amor maior pelo Salvador? Querido jovem, eu espero que essas primeiras semanas de seminário tenham inspirado você a amar o Salvador de forma cada vez mais profunda e a compreender o seu Evangelho e como o Evangelho de Jesus Cristo
tem relevância na sua vida pessoal? Como você pode aplicar os ensinamentos que você teve até o momento nas suas circunstâncias, na sua casa, na sua escola e também para aumentar o seu testemunho pessoal de Jesus Cristo? Um conselho que eu dou: tenha uma figura dele dentro das suas escrituras ou no seu quarto, para que você sempre possa se lembrar do grande amor que ele tem por você. E sempre se lembre que nós somos filhos do Pai Celestial, que nos ama, e ele mandou seu Filho amado para que todos nós possamos ser salvos. Faça suas metas pessoais a respeito do seminário. Faça do seminário uma prioridade na sua vida. Faça da leitura das Escrituras, do livro de Mórmon, um hábito diário da sua vida, assim como escovar os dentes, tomar banho e se alimentar. E eu tenho certeza que o Pai Celestial vai te abençoar imensamente e você vai conseguir as respostas para as perguntas que você tem. E você vai se sentir em paz e com o coração cheio de amor. É essa aula que eu deixo, o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.